Isso aí, Conabis 2015, estamos de volta, mais um entrevistado, grande ativista, parceiro, Emílio Figueiredo. Ele é advogado e faz parte do SOS Grow Room, que é um grupo de advogados, defensores que ajudam os usuários que têm problemas jurídicos aí por serem usuários, por cultivarem a planta. Então, Emílio, obrigado por ter chegado aí no Conabis 2015. Sei que foi correria para participar, mas muita honra para a gente ter você. E já te faço a pergunta aí que todo mundo quer saber: quais que são as armadilhas dessa lei de drogas e o que a gente, que é maconheiro, precisa saber para não cair nessas armadilhas? Salve, Profeta. Uma satisfação estar aqui contigo, irmão. Muito bom. Parabéns pela iniciativa do Conabis. Poxa, inovação, ver um congresso online sobre cannabis no Brasil, a gente falando aqui das coisas que acontecem com os usuários, as coisas que acontecem com as pessoas que são sujeitas à lei de drogas. Parabéns, muito legal mesmo a iniciativa. Então, acho que a maior armadilha que tem na lei de drogas é que em 2 artigos ela consta verbos idênticos. Você pega o artigo 28, que trata do porte para consumo próprio, das condutas de porte para consumo próprio, e o artigo 33, que trata das condutas relativas à difusão ilícita, ao tráfico. Eles têm os mesmos núcleos verbais. A lei penal, ela pune condutas ilícitas, consideradas ilícitas por quem faz as leis, pelos legisladores. Então, no artigo 28, você tem alguns núcleos verbais, como guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo, semear, cultivar, colher. Então, são verbos que também estão no artigo 33. Então, o primeiro grande perigo dessa lei de drogas para o usuário de cannabis e para o cultivador é essa confusão entre quem é usuário e quem é traficante. A lei de drogas, a lei 11.343, ela até tenta separar quem é o usuário no parágrafo 2º do artigo 28, quando ele fala: para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, nesse parágrafo, ele fala como o juiz vai separar quem é usuário de quem é traficante. Só que quando você pega alguns elementos desse parágrafo, natureza e quantidade da substância. O que é quantidade? O que significa uma grande quantidade? O que significa uma pequena quantidade? Quem é o juiz para saber o quanto é a necessidade daquele sujeito que consome a cannabis? Qual é a necessidade dele diária? Qual a necessidade dele para satisfazer o seu uso? O local, quando fala de local, a gente pensa logo o quê? A divisão entre área nobre e periferia. Então, se você está na área nobre, você vai ser considerado de uma forma. Se você está na periferia, você vai ser considerado de outra forma. As condições em que se desenvolveu a ação, então, o que você tem ali dentro. As circunstâncias sociais, então, quer dizer, e pessoais, então, quer dizer, se o cara é empregado, se o cara estuda, e os antecedentes do agente. Então, a própria lei de drogas, ela já cria um parâmetro subjetivo que cria uma dificuldade enorme para diferenciar quem é usuário de quem é traficante. Na verdade, para diferenciar quem é usuário de quem é traficante, só tem uma forma: a polícia trabalhando e provando que aquela pessoa praticou a difusão ilícita, principalmente para fins de lucro, porque algumas vezes, se a pessoa está fazendo uma difusão ilícita buscando ajudar uma pessoa, por exemplo, um usuário medicinal, eu não vejo ele como um traficante. Eu não acredito que essa pessoa possa ser enquadrada no artigo 33, porque, embora ela esteja fazendo difusão, ela não está atentando contra a saúde pública, que é o bem jurídico dito como tutelado pela lei de drogas. Então, essa armadilha da lei de drogas é essa confusão entre o artigo 28 e o artigo 33, que você não consegue, nos casos práticos, nos casos concretos, diferenciar o especial fim de agir entre o usuário e o traficante.
E a lei de drogas, ela não deixa clara que a finalidade do tráfico é o comércio, é o lucro, né? Ela coloca até no artigo 33 que, inclusive, quem fornecer drogas, ainda que gratuitamente, pode ter a pena de 5 a 15 anos. Então, no limite, se eu passar um baseado para você, Emílio, eu vou estar sendo considerado um traficante, é isso? Aí tem uma divisão, né? Porque se você passa o baseado para uma pessoa que você não conhece, realmente é de 5 a 15 anos. Mas no parágrafo 3º do artigo 33, está lá, oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Então, se você passar o baseado para um amigo, entra nesse parágrafo 3º, que aí é a pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Então, depende muito. Então, se você passa por um estranho, você entra no caput do artigo 33. Se você passa por um conhecido, você entra no parágrafo 3º do artigo 33. Que é um absurdo, né? Eu acho que você punir com uma pena tão grave, de 5 a 15 anos de cadeia, alguém que simplesmente passa um baseado, é desproporcional. As armadilhas são tantas que se eu tiver numa roda com 3 pessoas e um for meu amigo e o outro for só o amigo do amigo, eu não conhecer, é capaz de eu ser incurso nos 2 tipos penais aqui, né? Aí entra só o mais gravoso, né? Você entra só no caput. É incrível isso. Heróis. Agora, assim, Emílio, com relação a essa questão das circunstâncias, o local do fato, a quantidade e a qualidade da substância apreendida, isso tem uma coisa no caso de você comprar um prensado, tá lá com 10, 20, 50 gramas de um prensado. E se você estiver cultivando, se tiver plantas em casa, como é que funciona isso? Porque muitas vezes o cara tem 3 plantas e é considerado traficante, outros têm 25 e consegue explicar que é usuário. Como é que fica essa questão no caso do cultivo? Na questão do cultivo, tem a questão das plantas, mas além da questão das plantas, tem a questão dos potes, né? Porque o cara faz a colheita e ele tem depois os potes em casa da colheita dele. Então, ele já recomeça o cultivo, porque o cultivo demora 6 meses entre a semente na terra e a planta no pote apta ao consumo, você considerando germinação, crescimento vegetativo, crescimento de floração, colheita, manicura, secagem, cura e consumo, você leva 6 meses nesse processo. Então, na verdade, o cara, o cultivador, além de ter as plantas em casa, ele tem também potes. Muito raro a polícia chegar e o cara só ter a planta. Ele também, normalmente, também tem uns potes. E aí fica muito a questão, o que eu falo sempre assim, o cultivador, quando ele é surpreendido por uma ação policial, ele é o seu primeiro advogado. Não adianta mandar um SOS para o Grohum ou ligar para o advogado, porque naquele momento ali, o que ele falar é o que vai valer, vai ser a primeira coisa que o policial vai introduzir, vai cognitar, como a gente fala, né? Então, acho que a primeira coisa que o cultivador tem que deixar claro é falar, isso aqui é para o meu consumo, está apto com o meu padrão de consumo, eu tenho essas plantas aqui por conta dessa questão do tempo, a maconha é uma planta que leva um tempo para crescer, e esses potes aqui, eles vão ser o meu consumo diário até a próxima colheita. Então, é uma questão de esclarecer a autoridade policial, com toda a educação, com toda a urbanidade, de que aquilo dali não se destina à difusão ilícita, que aquilo dali não vai ser repassado para terceiros, que não haverá qualquer forma de circulação, e que a simples quantidade não é suficiente para caracterizar o tráfico. A quantidade é um dos elementos, mas não é o único. E aquilo que eu falei antes, na outra pergunta, o que é pequena quantidade? O artigo 28 fala em pequena quantidade, mas o que é pequena quantidade? Eu conheço o usuário medicinal que ele precisa de óleo e ele precisa de gramas de óleo por dia. E para você obter gramas de óleo por dia, você precisa de quilos de planta por mês. E aí você vai fazer essa relação, explicar isso para um policial é muito difícil. Mas hoje já existem alguns estudos que mostram essa relação, que uma planta, em média, para fazer o óleo, principalmente, ela rende 5% da flor seca. E se você for pensar que a matéria vegetal da planta, ao ser colhida no auge da maturação da planta, ela perde 70% do peso quando ela vai ser secada, então você ainda pega isso e tira 70%, depois você ainda tira
vai render só 5% desses 30% que ficam, rende muito pouco. Rende muito pouco. Você precisa de uma quantidade de plantas realmente grande para poder satisfazer um uso tido como social ou como chamam recreativo. Não conheço ninguém que faça recreação com maconha, mas eu sei que fazem uso social, uso cultural, uso ritual da maconha. Então, precisa de uma quantidade razoável. E as autoridades, elas ainda não têm esse padrão por conta dessa ignorância, esse obscurantismo que rondou a cannabis durante muitos anos e começou a se desfazer esse obscurantismo a partir das marchas da maconha e de todo o ativismo que cresceu depois do julgamento que permitiu as marchas da maconha de acontecerem de acordo com a Constituição Federal. Parece que a gente não sabe exatamente como é que se faz um cultivo de uma planta e quantas plantas precisa para colher um produto, né? É como se fosse fazer uma metáfora com um cara que planta, sei lá, laranja e você vai pesar a árvore inteira falando que ele vai consumir a árvore inteira, quando na verdade ele come só a coisa sem a casca, né? Só o miolo mesmo da laranja. Então, é complicado. Com relação a essa coisa do cultivo, Emílio, e sobre como se portar diante da autoridade, né? Com todo o respeito, explicar que aquelas plantas é para o seu próprio consumo, é importante ter em mente também outras duas questões da lei, né? Que sempre afirmar com muita convicção que você nunca forneceu aquilo para ninguém, que nunca entregou aquilo para ninguém, que aquilo é para o seu exclusivo uso pessoal, que eles vão insistir em perguntar, para quem que você deu? Você já deu para um amigo? Já vendeu? Que eu ouvi dizer que você vendeu. E também a questão do parágrafo 2º, né? Que não é só a quantidade, mas as questões pessoais, se você trabalha, se você estuda. Então é interessante você apresentar com tudo isso e falar, não, senhor, está aqui, eu trabalho em tal lugar, minha profissão é essa, e deixar claro que você não faz daquilo um ganha-pão, né? Eu normalmente recomendo aos cultivadores de ter uma pasta com cópia da carteira de trabalho, cópia de diploma, contra-cheque, estudo, qualquer trabalho acadêmico que tenha feito, qualquer coisa que comprove sua idoneidade. Porque ali no momento e outra coisa também que é importante é quando a pessoa faz uso medicinal, ela ter pesquisas, ter o laudo médico sobre a doença que a acomete e pesquisas que relacionem com a cannabis. Então, eu recomendo sempre ter esses estudos, ter uma pastinha com essa questão tanto de estudos, profissão e questão do uso medicinal junto, e evitar ter alguns elementos alguns materiais que podem causar confusão na cabeça da autoridade policial, como a balança, como artefatos sujos de cannabis, principalmente faca, que é usado para partir, né, quando vai fazer o comércio, é usado para partir a cannabis. Evitar material de embalagem, grandes quantidades de material de embalagem. Eu tive um caso agora, né, que o rapaz tinha feito uma tatuagem, a polícia entrou na casa dele e ele tinha aquele rolo de filme de PVC que usa para cobrir a tatuagem nos primeiros dias. A polícia falou que aquilo era usado para fazer a embalagem da maconha que ele cultivava, sendo que ele tinha 4 pezinhos de alguns centímetros de altura. E levou declaração do tatuador dizendo que tinha feito uma tatuagem 2 dias antes e tudo mais. Não convenceu. Bastou aquele rolo de PVC, de filme de PVC, para o delegado e o juiz entenderem que ele estava fazendo tráfico. Então, evitar balança, evitar embalagem, evitar utensílios sujos de cannabis. Não ter isso em casa. Mas não posso ter balança de cozinha? Se você cultiva, eu recomendo que não tenha. É sério, porque é engraçado como pequenos detalhes. Eu vi um caso aqui em São Paulo que o cara tinha tesoura e eles colocaram a tesoura como um indício de que era tráfico. Então, é complicado isso. Nossa, cara, parece que não tem fim assim essa conversa. Dá vontade de mergulhar ainda mais. Mas em termos de precauções, para quem está assistindo a gente, acho que foi bacana. A gente abordou as condições, né, que diferenciam o usuário de traficante, deu algumas dicas práticas. Tem alguma coisa a mais que você acha que é importante passar para esse pessoal que está assistindo a gente, Emílio?
Assim, eu acho que o cultivador ele também tem que ter uma responsabilidade quando ele vai praticar o ato, apesar de eu entender que o cultivo, principalmente medicinal, é uma forma de garantir o direito à saúde, de garantir o direito à intimidade. Ele tem que ter uma coerência com o consumo dele. Não adianta o cara que consome 1 grama por dia ele ter centenas de plantas em casa, porque isso vai dar uma incoerência entre o discurso e a prática. E aí, depois, quando a gente vai no momento de um processo judicial, fica mais difícil de fazer uma defesa mesmo. Então, eu acho que ter essa responsabilidade, ter essa noção de não perder o senso, de não perder a realidade dele mesmo, entendeu? Porque quando você chega lá para o policial e fala assim, doutor, eu consumo 10 gramas de cannabis por dia e esse cultivo aqui me proporciona 10 gramas de cannabis por dia. Dá para fazer uma linha de defesa e levar isso para frente perante o judiciário. Mas se o cara tem um consumo baixo e tem muitas plantas, o que ele faz com aquela diferença, entendeu? Então, acho que o mais importante, além de tudo, é o próprio cultivador ter o senso para fazer a conduta dele dentro de uma margem de segurança, mesmo sabendo que se ele for pego, ele vai ter esse problema com a lei. É isso. A minha última questão é: muita gente fica na dúvida, né? Se cultiva, se não cultiva, os riscos. O que você diria para esse cara que está na dúvida? Você fala, eu não posso fazer apologia ao cultivo, né? Não posso chegar e falar assim, vai lá e cultiva. Mas assim, se o cara é consumidor de cannabis, se ele vai a boca, a biqueira, né? Cada lugar se chama de um jeito, vai lá no comerciante ilícito de cannabis comprar, ele está correndo um grande risco. Ele está correndo o risco de se relacionar com uma pessoa que, a princípio, em muitos casos, é violenta. Ele está correndo o risco de lidar com o policial que está ali lidando com aquela realidade violenta 24 horas e ele está em risco de consumir um produto de péssima qualidade. Então, dentro disso, você cultivar é uma redução de danos. É uma redução de danos para você, porque você vai estar consumindo algo que você sabe o que é. É uma redução de danos para a sociedade, pois você deixa de participar do mercado ilícito de drogas. Você deixa de abastecer com capital um ciclo que é extremamente violento no Brasil. Eu vejo o cultivo doméstico por pessoas responsáveis como uma forma de solução para a questão das drogas no Brasil, porque a cannabis é a substância mais consumida. Então, você tirar consumidores desse ciclo perverso que é criado pela proibição das drogas, você está diminuindo os efeitos colaterais que a sociedade suporta. Cara, incrível, obrigado. Mesmo uma pergunta difícil como essa, você, de uma maneira inteligente, mostra que não é apologia, é uma questão de redução de riscos e danos, e com coragem, com muita audácia, coloca o seu ponto de vista aí para a galera em casa, e isso fortalece muito a gente que está aqui assistindo a seguir nessa luta. Emílio, gratidão enorme, acho que o pessoal vai aproveitar muito essa conversa com você, e fica aí o convite para participar dos próximos eventos da associação, para a gente seguir fortalecendo essa luta. Beleza. Você quer comentar um pouco do trabalho, falar um pouco de alguma dica aí para quem está em casa, como chegar em vocês, é importante também. O Grow Room, né, é um fórum de internet, um espaço de convivência de usuários de cannabis, já existe há 13 anos. Ele, desde 2010, desde junho de 2010, portanto, 5 anos, tem uma consultoria jurídica própria. Essa consultoria jurídica, ela tem o sos@growroom.net, que é um canal de contato para emergências envolvendo cultivo e uso de cannabis. E assim, o maior número de casos que a gente atende atualmente é questão de importação de sementes de cannabis. São as pessoas que são intimadas pela Polícia Federal por importar sementes, que na verdade virou um caso assim, de magnitude que a gente ainda não tem noção. Acho que só quem tem noção são as próprias autoridades, mas falam em milhares de casos.
Eu vi uma revista da Perícia Federal que eles falam que, enquanto em 2010 eles tiveram 35 casos de análise de semente no laboratório da perícia, e em 2014 eles tiveram 2.000 e tantos casos de análises. Então, hoje em dia, você vê se isso é um laboratório da Perícia Federal, da Perícia da Polícia Federal fez análise de tantos casos, imagina se for reunir dados de todos esses laboratórios que existem pelo Brasil. São milhares de casos de importação de semente de cannabis e muitos chegam para a gente pedindo orientação de como se portar perante a Polícia Federal, e a nossa orientação é sempre de falar a verdade. A gente entende que a questão do cultivo de cannabis, como foi dito, faz parte de um processo de reforma da política de drogas, de redução de danos, e que essa questão da importação de semente de cannabis, já existem muitas decisões entendendo como fato atípico, porque não entra na lei de drogas. Agora, recentemente, eu recebi alguns casos envolvendo, tendo denúncia por contrabando, denúncia acusando o importador de fazer contrabando de semente de cannabis. A gente ainda não chegou ao final desses processos, já existem alguns habeas corpus concedendo ordem para trancar a ação penal por contrabando, mas ainda está cedo para falar sobre como será o entendimento do judiciário brasileiro acerca desse tema do contrabando. Mas acerca do tráfico internacional de drogas, não vejo como ser considerado tráfico internacional a importação de semente de maconha. Por quê? Semente não é droga, ela não tem um princípio ativo, a própria ONU fala isso em seus documentos sobre cannabis, a semente não é matéria-prima e a semente não é insumo. Ela não é matéria-prima nem insumo, porque matéria-prima e insumo, para gerar um produto, ela precisa passar por um processo industrial, e não é o caso. No caso da semente de cannabis, ela passa por um processo natural que independe do homem. Querendo ou não, ela vai germinar, vai crescer, vai virar uma planta. Então, ela não é uma matéria-prima. E a maconha, a cannabis, ela não é uma droga preparada, ela é simplesmente uma planta seca, uma planta sem qualquer tipo de manufatura ou processo químico ou industrial. Então, na verdade, não há como enquadrar a importação de semente de cannabis no tráfico, no artigo 33, no tráfico de drogas. Isso aí, é bom a gente se preparar, porque com o processo de descriminalização, com a cultura canábica avançando e com essa polícia, esse executivo conservador que a gente tem, muita água vai rolar por baixo dessa ponte, e quem está em casa não estremece não, procura a galera do Grow Room, procura a gente aqui na associação que a gente dá uma força. É isso aí. Emílio, maravilha, o telefone tocou aqui em casa para alertar que chegou a hora de seguir o dia. Não tenho palavras para agradecer a sua participação, e a gente segue junto aí, Cannabis 2015. Valeu, galera, por ter assistido mais uma entrevista aí nesse primeiro Congresso Online da Maconha. Valeu.